você abrir comigo a sua Bíblia na manhã de hoje, lá no livro de Gênesis, Gênesis capítulo 42. Gênesis capítulo 42, versículo 1 e versículo 2, para nós meditarmos na manhã de hoje nessa palavra. Gênesis 42, versículo 1 e versículo 2. Você encontrou? Amém? Gênesis 42, versículo 1 e versículo 2 diz assim: Sabedor Jacó de que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos: Por que estáis aqui a olhar uns para os outros? E ajuntou: Tendo ouvido que há cereais no Egito, descei até lá e comprai-nos deles, para que vivamos e não morramos. Oramos. Pai, nós te damos graça por tua palavra lida na manhã de hoje. Então somente nós queremos nos entregar nas tuas mãos e pedir que o teu Espírito Santo, ele nos inspire e nos guie para que esta palavra seja ministrada ao nosso coração na manhã de hoje. Fala conosco, Senhor, abençoa as nossas vidas. Em nome de Jesus nós queremos dar-te graça hoje e sempre. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Jacó, ao referir-se aos seus filhos com essa palavra, dizendo que apenas no Egito havia alimentos para que fossem adquiridos, para que não só ele, mas toda a sua família, sua descendência, pudesse alimentar-se. O momento aqui diz que havia uma crise, estava acontecendo uma crise, e essa crise fez com que viesse uma grande escassez de alimento. Não havia alimento em nenhuma outra parte, senão no Egito. E Jacó então chama os seus filhos e diz para eles: Por que ficais aqui, um olhando para o outro, enquanto não temos o que comer? Por que não ides ao Egito e comprai mantimento para trazer de lá, para que alimente a nós, aos nossos filhos e a todos os demais? Jacó nem sequer nesse momento poderia imaginar que a razão e o fato pelo qual o Egito estava provido de alimento naquele momento não te dera ao fato de José, também dos seus filhos, ter sido enviado, ou seja, não enviado. Ele foi, de certa forma, enviado por Deus por uma providência divina, mas ele havia sido vendido pelos seus próprios irmãos a uma caravana que ia para o Egito. E José então foi levado para o Egito por essa caravana para ser vendido e comercializado como escravo. E assim foi como José entrou no Egito. Ele foi negociado, ele foi vendido, ele foi comprado, então foi levado para o Egito para servir como escravo. Mas Deus, na sua onipotência, onisciência e onipresença, e em todo o plano e o propósito com o qual tinha para com o povo, ao qual tanto ele amava, Deus já tinha antecipado a tudo isso. E lá, uma certa ocasião, Deus deu a Faraó, rei do Egito, um sonho que o inquietou de uma maneira tremenda. E ele buscou todos os sábios, todos os magos, mágicos e entendidos do Egito, para que pudessem dar a ele a explicação, a revelação do seu sonho, sem que ele sequer dissesse uma palavra daquilo que havia ocorrido. E nenhum deles foi capaz de fazer isso. E nesta época, José, por haver sido acusado injustamente pela mulher de Potifar, com a qual ele, para não contaminar-se, decidiu não relacionar-se com ela, para não cometer pecado contra Deus. Ele havia sido acusado injustamente, e essa acusação o levou à prisão. José estava preso nesse momento. Então, devido ao que aconteceu naquela prisão, alguém depois disse a Faraó: Eu sei de alguém que pode dar a interpretação desse sonho, ó rei, que tanto te inquieta. Essa então foi a hora e o momento em que José foi trazido à presença de Faraó. E José então disse: Olha, as 7 vacas gordas significam que no Egito haverá 7 anos de grande abundância. E as outras vacas magras significa que após esse período de uma grande abundância, virá um período de grande escassez.
Então, na sabedoria, na revelação e na inspiração dada por Deus a José, José então orientou a Faraó, rei do Egito, que construíssem celeiros para que 20% de toda a produção arrecadada naquela época de fartura fosse armazenada nesses celeiros para poder suprir a necessidade do tempo de escassez. E isso ocorreu. A Bíblia diz que após ter sido ele quem dera a revelação do sonho a Faraó, ele foi colocado como a segunda pessoa mais importante no Egito. Tornou-se o governador de todas as terras do Egito. Tornou-se um grande administrador. E nessa administração dirigida pelo Espírito de Deus, com um propósito definido, nós vemos que então a orientação de José foi uma orientação sábia, onde então os celeiros foram construídos e de toda a colheita de cereais que se fazia naquela época, 20% era armazenado nesses celeiros para suprir o tempo da escassez. Essa foi a razão pela qual somente o Egito tinha mantimentos nessa época. Se você bem sabe, você vai lembrar que houve uma crise na terra nesta ocasião, onde nenhum lugar conseguia produzir nada. Houve uma fome muito grande, uma escassez muito grande, e somente por uma providência divina, Deus enviou José para o Egito, para cumprir o propósito, para abençoar aos seus nesse tempo de escassez. E José não foi por livre e espontânea vontade, ele foi levado, ele foi empurrado, ele foi de uma maneira muito difícil, porque os seus irmãos que o invejavam, diz a Bíblia que o lançaram em um buraco e depois de alguns dias naquele buraco o tiraram de ali, daquele buraco, e o venderam para esta caravana que ia para o Egito para comercialização dos seus produtos. E José então foi levado para ser vendido no mercado como escravo. E lá então foi quando a mulher de Potifar, vendo a José, se agradou dele e sugeriu ao marido que o comprasse para que ele fosse servir dentro de sua casa. E José foi. E a Bíblia diz que como a mão de Deus era com José, enquanto José administrou a casa e os bens de Potifar no Egito, ele prosperou grandemente. Amém? Quando você está na direção da vontade de Deus, querido, onde quer que você vá, você vai ser a bênção de Deus naquele lugar. Amém? Amém. É a bênção de Deus. E a Bíblia diz que ele abençoou a casa daquele homem, prosperou os seus bens, cuidou de tudo que era seu. Mas o diabo, que nunca está satisfeito com aquele que está fazendo a vontade de Deus, como foi dito hoje na escola bíblica dominical, a qual eu recomendo que você participe, porque nós temos tratado de assuntos muito importantes, inclusive o de hoje foi tremendo. Como fugir da impureza, tornando-se uma pessoa santificada num mundo tão corrompido. Como eu e você, como igreja, vamos conseguir viver nesse mundo tão cheio de coisas ruins, sem nos contaminar, mantendo a nossa santidade, que é essencial para a nossa comunhão com Deus. Este foi o assunto da escola dominical hoje pela manhã. E você não vindo, você tem perdido assuntos maravilhosos, amém? Então, a Bíblia diz que o diabo, por não estar satisfeito com a postura de José, José era um jovem temente a Deus, obediente à palavra, havia recebido dos seus pais uma boa educação, bons princípios, a sua fé era uma fé alicerçada nas experiências vividas pelo seu pai, pela sua família, por tudo aquilo que ele viu e ouviu, e ele então, não querendo contaminar-se com aquela mulher que o assediava de uma forma tremenda, ele evitou essa relação a ponto de ser acusado injustamente e lançado na prisão. Assim também não é diferente nos dias de hoje. Satanás, ele se incomoda. Satanás, ele não quer que eu e você venhamos a nos predispor a ter uma vida na presença de Deus, uma vida de comunhão com o Senhor, uma vida de temor, de obediência, de sinceridade, de compromisso.
E vez por outra, ele vai tentar fazer alguma coisa para que nós nos desviemos do caminho do Senhor, dos propósitos de Deus, ou que venhamos até mesmo a nos contaminar com alguma coisa. José sabia que, embora ele pudesse ter bons momentos com aquela mulher, que eu creio que deveria ser uma mulher muito bonita, ele sabia que aquilo ia trazer para ele grandes consequências, das quais ele quis evitar como evitou. Mas, mesmo assim, injustamente, ele foi lançado na prisão. E agora nós vemos aqui nessa passagem que lemos, o seu pai Jacó dizendo para os seus irmãos: desçam até o Egito, levem dinheiro e comprem lá alimentos para nós e todos os nossos filhos, para que não morramos. Eu fico agora imaginando a cabeça de Jacó ao falar isso. Ele jamais poderia imaginar que era José que estava na terra do Egito. Eu imagino aqui os irmãos de José, quando estavam indo de caminho para o Egito, eles também jamais poderiam imaginar que eles iriam encontrar o seu irmão José. E ainda que, tendo-o encontrado, não o reconheceram. Eu fico pensando, o que seria eu ou você nessa ocasião? Como você se sentiria agora como José, de haver sido vendido pelos irmãos, levado como escravo para o Egito, lançado na prisão injustamente, e agora numa posição de honra, de poder e autoridade no Egito, ver aqueles que te causaram tantos males a olhos humanos diante de você? Como será que você reagiria? A reação de José é uma reação tremenda. Eu costumo dizer que nós devemos tratar bem a todas as pessoas. Por quê? Porque a vida, ela dá muitas voltas. E você nunca sabe quem você vai encontrar lá na frente. Portanto, não maltrate, nem tampouco humilhe, e nem tampouco faça pouco caso de qualquer pessoa que seja. Porque com o passar do tempo, você poderá encontrá-la em uma posição muito acima da sua. E quem sabe, talvez, até como eles foram em busca de uma ajuda, da qual José, se fosse uma pessoa rancorosa, cheia de ressentimentos, ele poderia negar-se ao pedido deles. Até mais, ele poderia dar ordem àqueles soldados para que executassem a todos eles. Mas a Bíblia mostra que isso não foi assim. O menino vendido como escravo para o Egito, quando foi para lá levado, agora se tornara o governador de toda a terra do Egito. Abra comigo lá em Gênesis 42, perdão. Gênesis 42, olha o que diz aí. Gênesis 42, versículo de 6 a 8. O menino levado para ser vendido como escravo no Egito, agora era a segunda pessoa mais importante em toda a terra do Egito. Está aí em Gênesis 42, versículo de 6 a 8, diz assim: José era governador daquela terra. Era ele quem vendia a todos os povos da terra. E os irmãos de José vieram e se prostraram o rosto em terra perante ele. Vendo José a seus irmãos, reconheceu-os, porém não se deu a conhecer. E lhes falou asperamente e lhes perguntou: de onde vindes? Responderam: da terra de Canaã, para comprar mantimento. José reconheceu os irmãos, porém eles não o reconheceram. Você viu aqui a importância de José? Era ele quem vendia os alimentos para todos os povos da terra. E ele poderia simplesmente aqui negar-se a vender os alimentos. Ele tinha o poder e autoridade para isso. E a Bíblia diz que José reconheceu os seus irmãos. E esses irmãos, quando chegaram à presença de José, o reverenciaram pela posição que ele ocupava. Eu imagino que na cabeça de José, ele se viu anos atrás como um menino, quando Deus deu a ele aquele sonho, em que ele, ao contar aos seus irmãos, foi ridicularizado por eles, quando ele disse: eu vi os vossos feixes se inclinavam ante ao meu.
E eles disseram: mas que arrogância sua, José! Você é o mais jovem de todos nós, como nós que somos mais velhos do que você, vamos reverenciar a você. Eu imagino que nesse momento, a cabeça de José foi lá atrás. E lembrou que Deus havia dado a ele um sonho. E nesse sonho, os feixes dos seus irmãos dobravam-se, encurvavam-se perante José. E José pôde lembrar disso nesse exato momento. Aleluia! Ele pôde lembrar. Querido, quantas vezes Deus nos faz lembrar de coisas que nos ocorreram para que nós possamos conviver com situações que estamos vivendo no momento presente. Quantas vezes Deus vai precisar fazer você lembrar de algumas coisas para que você saiba lidar com situações do momento atual. José não se tornou um homem rancoroso. José não ficou cheio de mágoas e ressentimentos. José não ficou cheio de cólera ou de ira. José não nutriu durante toda a sua vida aquele sentimento mesquinho da vingança, esperando uma oportunidade para dar o troco. Não, pelo contrário. A Bíblia mostra que José demonstrou toda a generosidade possível para com seus irmãos. Amém? E é isso que Deus, querido, espera de nós. Porque nesta terra, eu e você também vamos ser afligidos, vamos ser vendidos, negociados, perseguidos, vamos ser caluniados, seja lá o que for. Mas o que mais importa é que você não acumule essas coisas no seu coração a ponto de você tornar-se uma pessoa rancorosa, cheia de mágoas e ressentimentos, a ponto de não ser generoso ou perdoar na hora e no momento em que se fizer necessário. Amém? Temos que aprender com José a sermos pessoas generosas. Olha o que diz a Bíblia, olha a generosidade de José. José recebe a todos os seus irmãos em sua própria casa e oferece a eles uma belíssima refeição. Abra comigo Gênesis 43, versículo de 15 a versículo 17. Vamos ver aqui a generosidade de José. Ele demonstra essa generosidade quando ele recebe na sua própria casa os mesmos que o haviam vendido como escravo para o Egito. E ele manda preparar um almoço especial para que eles comessem junto com ele em sua casa. Gênesis capítulo 43, versículo de 15 a 17, diz assim: tomaram, pois, os homens os presentes, o dinheiro em dobro e a Benjamim, levantaram-se, desceram ao Egito e se apresentaram perante José. Vendo José a Benjamim com ele, disse ao despenseiro de sua casa: leva estes homens para casa, mata rezes e prepara tudo, pois estes homens comerão comigo ao meio-dia. Fez ele como José lhe ordenara e levou os homens para a casa de José. Os homens tiveram medo, porque foram levados à casa de José, e diziam: é por causa do dinheiro que da outra vez voltou nos sacos de cereal, para nos acusar e arremeter contra nós, escravizar-nos e tomar nossos jumentos. Amém? José demonstra uma tremenda generosidade com seus irmãos. Que dinheiro é esse que eles estão mencionando? Esse dinheiro foi o seguinte: eles foram ao Egito, compraram o alimento e pagaram pelo alimento que lhes foi vendido. Mas José deu ordem para que esse dinheiro fosse colocado de volta nos sacos de alimentos que eles levaram. E quando eles chegaram de volta à casa do seu pai, ao abrir os sacos, viram que o dinheiro que eles haviam levado estava todo de volta. José mandou devolver o dinheiro para eles. Eles não sabiam disso. Quando eles voltaram, José havia requerido deles o seguinte: que ao voltar ao Egito, eles deveriam trazer o irmão mais moço, que era Benjamim, né? O filho da velhice de Jacó, né? Por isso que eu disse pro Hebe, o filho da velhice, né? O Benjamim, né? O sinal mandou ontem uma foto dele, tá lindo, né? Tá muito bonito ele. Então, e eles agora voltam ao Egito,
levando aquele dinheiro que José não recebeu, mais um dinheiro para comprar mais alimento, e levam consigo a Benjamim, o filho mais jovem. E quando José avista eles com Benjamim, que era o seu irmão mais legítimo, ele então manda o seu empregado: vá, leve-os a todos para a minha casa e prepara um almoço especial, porque eu irei comer com eles. Então a gente vê aqui que generosidade, né? Que coração liberado. Que coração. Você já pensou em receber em sua casa alguém que um dia te fez um mal tremendo? Você já pensou em sentar-se à mesa a comer com alguém, ainda que não na sua casa, mas num restaurante, olhar olho nos olhos, estar face a face com essa pessoa e conversar sobre assuntos que não sejam relacionados a algo que aconteceu no passado e que te machucou bastante? Você teria essa condição? Você talvez iria reagir como José? Será que você não sentiria naquele exato momento a vontade de pular no pescocinho deles e apertar? Porque é o que geralmente a pessoa pensa. Não, agora eu estou com a faca e o queijo na mão, só me falta a goiabada, e a goiabada chegou. Eu vou fazer a festa, não é verdade? Não é o que a gente pensa, né? Mas não é o que deve ser. A Bíblia mostra claramente para a gente, nessa grande lição de José, que não é assim. Deus espera de mim e de você, querido, a generosidade. Deus espera de mim e de você o perdão. Deus espera de mim e você o estender da mão, né? Ele espera de mim e de você que a gente limpe o nosso coração. Como a Bíblia diz, de tudo aquilo que tens a guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a vida. Amém? O meu coração e o seu coração é o lugar onde Deus habita, deve estar limpo. Não tem lugar para mágoas, ressentimentos, não tem lugar para vingança, para ódio, para nada disso. Você tem que limpar o seu coração, né? Como disse o salmista: limpa, Senhor, o meu coração, veja se há em mim algum caminho mau. Amém? Então é limpeza total. José demonstra essa generosidade, ele chama todos os irmãos. Eu imagino a alegria de José ao ver o seu irmãozinho lá, Benjamim, né? Eu imagino a vontade de José de correr e pegar ele, abraçar, beijar e se autodeclarar que ele era José, que já havia sido enviado com um propósito de Deus, mas ainda não era chegada a hora. José vai fazer isso mais adiante. Eu quero mostrar a você, querido, essa generosidade, porque você e eu vamos lidar com situações semelhantes na nossa vida. Você e eu, talvez você hoje possa lembrar: realmente, pastor, eu tive um caso, uma situação na minha vida que envolveu uma pessoa da qual eu não quero ver hoje nem pintada de ouro. Não é verdade? Não é o que diz por aí? Eu não quero ver nem pintadinho de ouro, né? Mas não é assim. A Bíblia diz o quê? Ensina para mim e você: no que dependei de vós, tende paz com todos os homens. Amém? Então, você deve procurar essa paz, deve procurar esta reconciliação, deve procurar novamente para que o seu coração fique limpo, né? A Bíblia diz que José fez isso, né? Se você fosse José, como iria reagir diante dessa situação? José demonstra uma grande generosidade e uma grande manifestação de emoção ao reencontrar-se com os seus irmãos e saber, mais ainda, que o seu pai Jacó ainda era vivo. Amém? Você já parou para pensar nisso? Quantos anos José já estava vivendo no Egito? José foi mandado para lá ainda jovem. José agora era um homem, estava sob uma posição de autoridade. Nunca mais José havia ouvido falar do seu pai. E agora, ter os seus irmãos na frente dele, e mais, saber que o seu pai Jacó ainda era vivo. Que coisa tremenda. Eu fico imaginando como é que José conseguiu controlar tudo isso dentro dele, sem externar logo aquela emoção repentina. Porque não é o que acontece. Você fica aqui vários anos, quando você vai ao Brasil, e se chegar lá tiver alguém da sua família esperando você no aeroporto,
você já sai do portão correndo e se atira no braço daquela pessoa. É ou não é? Você quer abraçar, você quer beijar, você quer contar tudo em pouco tempo. Você quer contar tudo que você já viveu aqui em pouco tempo. A saudade, né? A necessidade, a vontade de estar junto, né? Então isso é maravilhoso. E José, eu imagino José ali diante daquela situação, tendo ali os seus irmãos, sabendo que o seu pai Jacó ainda era vivo. Olha o que diz a Bíblia, no Gênesis 45, a partir do versículo 1, olha o que diz: José demonstra uma grande generosidade em receber aos seus irmãos, mas também uma grande emoção por haver reencontrado a eles e saber que o seu pai ainda era vivo. Gênesis 45, do verso 1 ao verso 5, diz assim: Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: Fazei sair todos da minha presença. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer aos seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios ouviram, e também a casa de Faraó. E disse aos seus irmãos: Eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José aos seus irmãos: Agora chegai-vos a mim. E chegaram-se, e então diz: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmo por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Amém? Você sabe quando alguém consegue entender tudo isso? Quando alguém está totalmente uma vida espiritual na presença de Deus. Amém? José demonstra aqui uma intensa comunhão com Deus. José demonstra aqui que ele entendia claramente o porquê Deus o havia enviado para lá. Amém? Ele entendia, ele sabia: Deus me enviou antes de vós, para que a vossa vida pudesse ser preservada. Amém? E muitas das vezes, irmãos, na nossa vida, Deus nos leva a alguns lugares, Deus nos coloca em algumas situações, às vezes até desconfortáveis, incômodas, conflitivas, onde nós até nem queremos mais ficar nelas. Mas quando nós entendemos que a nossa vida está guiada e dirigida por um propósito divino, nós vemos isso com outros olhos. Amém? José demonstra claramente isso. Ele não viu como o José homem carnal, mas ele viu como o José um homem espiritual. Essa é a visão que Deus espera de mim e você, querido. Essa é a atitude que Deus espera de eu e você. Entender o porquê. Muitas das vezes nós estamos vivendo determinadas situações. Entender que Deus, ele tem um propósito por ser alcançado. Deus sabia que a terra ia sofrer essa escassez. Deus sabia que o seu povo iria ter necessidades. E por essa razão antecipou-se e enviou José. Não o enviou de limusine, não o enviou com uma passagem paga num jatinho aéreo, não deu a ele uma mordomia no lugar que ele chegou, mas Deus enviou totalmente diferente. Aí você pergunta: mas esse Deus é meio estranho mesmo, não é verdade? É difícil entender a Deus, não é verdade? Olha, Moisés, vá lá, diga a Faraó para que deixe... mas eu vou endurecer o coração dele para que não deixe o povo sair. Que Deus estranho esse, não é verdade? Deus não poderia mandar José para o Egito de uma outra maneira? Poderia, mas não mandou. E muitas das vezes, eu e você, querido, somos os Josés que Deus tem enviado para vários lugares para o cumprimento do seu propósito. E muitas das vezes não é como nós queremos. Muitas das vezes não é como você gostaria de estar, né? Muitas das vezes é uma situação conflitiva, é uma situação complicada, é uma situação
difícil. Imagine você, José, aquele jovem, com tudo que ouviu e aprendeu dos seus pais, quando ele chegou no Egito e foi vendido pelos escravos. Eu acho que o primeiro pensamento que veio na cabeça daquele menino é o seguinte: eu estou aqui por culpa dos meus irmãos. Eles me venderam para cá. Imagine José agora, dentro da casa de Potifar, naquele apogeu, né? Tudo do bom e do melhor. Aí de repente, muda a situação toda. Ele sai do palácio para dentro de uma prisão. Agora a cabeça dele: eu estou aqui por culpa da mulher de Potifar. Se meus irmãos não tivessem me mandado para cá, eu não estaria nessa situação. Eu imagino, querido, que José não era diferente de eu e você. Talvez por algum tempo ele nutriu no seu coração na sua mente, todos esses pensamentos. Mas esse jovem cresceu, amadureceu, e agora ele consegue entender a razão pela qual Deus enviou aquela terra para o cumprimento do seu propósito. Amém? Você nunca sabe o porquê Deus muitas das vezes te coloca em determinado lugar ou junto de uma pessoa para que possa dessa forma cumprir com o propósito de Deus. Então a melhor forma é a gente dizer: Senhor, eu quero ser guiado por Ti, quero estar no centro da Tua vontade e quero, Senhor, cumprir com os Teus propósitos. Amém? Aleluia. Então a Bíblia diz aqui que José, então, ele deu-se a conhecer os seus irmãos, revelou quem ele era, ficou contente por revê-los, ficou contente por ver o seu irmãozinho Benjamim, e mais ainda, contente por saber que o seu pai ainda estava vivo. Amém? Ele ficou contente. E agora, olha o que José não tinha ressentimentos em seu coração, porque ele entendeu claramente que tudo o que ele havia passado era um plano de Deus na sua vida para preservar o seu próprio povo. Amém? E como é lindo quando eu e você entendemos que os caminhos que nós percorremos, muitas das vezes não muito agradáveis a nós, mas são para cumprir com os propósitos de Deus em nossa vida. Amém? Eu me lembro que quando nós fomos enviados, eu e minha esposa, para fundar a primeira igreja no Brasil, teve alguém que disse assim: mas pastor, como é que o senhor vai abrir uma igreja numa rua sem saída? E era uma rua que não era tão grande assim. E disseram mais: pastor, só nessa igreja, só nessa rua tem 5 centros espíritas. E o senhor vai abrir uma igreja nessa rua sem saída com 5 centros espíritas? Mas Deus sabia a necessidade que tinha aquele lugar. Amém? Eu e minha esposa fomos com mais 10 irmãos que nos acompanharam, né? Não tínhamos nenhum instrumento. O louvor era feito no gogó, não tinha nada de guitarra, bateria, nada. Era só voz mesmo, capela, né? Um lugar grande, com poucas pessoas. 10 com mais eu e minha esposa, 12, né? E ali a gente começou. E olha, irmãos, Deus tirou gente das drogas, Deus tirou gente da marginalidade. Os centros espíritas começaram a fechar um por um. Pessoas começaram a se converter ao Senhor. E quando a igreja completou 1 ano de existência, ela já estava cheia para a glória do Senhor. Amém? Então, muitas das vezes, a gente precisa entender isso. Mas, Senhor, um lugar tão difícil, um lugar tão complicado, né? Mas, o que disse Deus, o que disse Abraão para Ló: ainda que eu vá para o deserto, Deus me abençoará e me fará prosperar naquele lugar. A bênção de Deus é o mais importante. E, muitas das vezes, é isso que acontece. Deus nos leva a lugares onde, na época, eu e minha esposa, nós congregávamos numa igreja grande, a igreja com músicos maravilhosos, louvor maravilhoso. A igreja tinha o santuário de baixo com 700 pessoas, mais as galerias com mais os andares de cima, mais 1.200. Eram
4 cultos no domingo, 2 de manhã, 2 de tarde. Era uma multidão de gente entrando e saindo. E a gente envolvido nesse movimento todo, de repente, aí tiram a gente dali e mandam a gente lá para um lugarzinho pequeno, né? No meio do nada lá. Mas é assim que Deus faz, né? E eu pude ver quantas pessoas Deus alcançou naquele lugar. E a igreja está lá até hoje para a glória do Senhor. Amém? Então, José, ele não tinha ressentimentos. É o que eu e você não devemos guardar em nosso coração. E a Bíblia diz que ele entendeu claramente o propósito pelo qual Deus o havia enviado antes dos seus irmãos. Eu quero finalizar com essa leitura que está em Gênesis 45. Gênesis 45, versículo de 7 a 11. Gênesis 45, versículo de 7 a 11. José entendeu plenamente que Deus estava no controle da sua vida e que tudo não passara de um plano de Deus para abençoar os seus. Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não foste vós que me enviaste para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi a meu pai e diz-lhe: assim manda dizer teu filho José: Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim, não te demores, habitarás na terra de Goze e estarás perto de mim, tu, teus filhos, os filhos dos teus filhos, e os teus rebanhos, e o teu gado, e tudo quanto tens. Aí te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não te empobreça, tu e tua casa, e tudo o que tens. Amém? Aleluia. Ele manda trazer todos os seus, né, para junto dele. Olha que generosidade, que perdão maravilhoso, que lição que nós aprendemos com a vida desse José, né? Ele não tinha nenhum ressentimento, ele não tinha nenhuma reserva, pelo contrário. Agora que eu estou bem, eu quero que vocês também estejam bem. Não fiquem aí onde vocês estão, porque ainda restam mais 5 anos de escassez. Então venham para junto de mim e habitarás na terra de Goze. E eu lhes darei sustento durante todo esse tempo. Então José manda que todos eles viessem para junto dele, né? Não só o pai, mas também como todos os seus. E foi esta a razão pela qual o povo de Israel foi para o Egito, né? Por isso que muitas vezes a pessoa não entende, mas por que o povo que foi para o Egito, com a bênção dessa, tendo uma terra para habitar, com toda a regalia que recebeu por meio de José e de Faraó, o rei do Egito, nessa ocasião, veio a tornar-se depois escravo, né, de Faraó e do Egito? É porque as coisas mudaram. O Faraó dessa época morreu, José também morreu, e o povo de Deus cresceu tanto no Egito que passou a ser visto como uma ameaça. Então, por esta razão, então eles acabam se tornando agora prisioneiros e escravos, né? Então, nós vemos aqui que eles foram todos para junto de José e ali estiveram. Conclusão: é difícil aceitar os desígnios de Deus em nossas vidas, quando não entendemos claramente os seus propósitos. José, embora tivesse recebido o sonho que o Senhor lhe deu, não entendeu de imediato, mas o tempo e os acontecimentos foram se descortinando diante dos seus olhos. Amém? Quando Deus deu o sonho a José, ele não entendeu tudo num piscar de olho, num estalar de dedo, não. Mas de acordo com os acontecimentos e de acordo com o tempo, tudo começou a ficar claro diante dos seus olhos. Amém? Deus pode estar começando com você hoje, querido, uma caminhada. Ele tem um plano? Tem. Ele tem um propósito? Tem. Te revelou tudo? Não. Irá revelar gradativamente. Amém? À medida que você caminha, Deus te revela um pouquinho a cada dia. E José pôde então entender, sem nenhuma mágoa, sem nenhum ressentimento, num grande ato de generosidade, trazendo todos para junto dele. Você já viu casos de famílias, às vezes, que alguém prospera
e às vezes ao invés de ajudar, não quer nem saber daquelas pessoas junto dele. Já viu o caso assim? Né? Existe ou não existe? Existe, não é verdade? E muitas das vezes nós não entendemos. Às vezes Deus prosperou você para que você pudesse ser bênção na vida de outros, né? Mas às vezes nós queremos a bênção só para a gente, não é verdade? E muitas das vezes existem famílias, né, que às vezes não entendem isso. E ao invés de demonstrarem uma certa generosidade, pelo contrário, não querem nem ter notícia ou estar perto ou conviver, né? Mas não é o caso. José demonstra uma grande generosidade. O que nós queremos passar para você, querido, nesta manhã, é que não importa o que você passe, ou viva, ou sofra na face desta terra, Deus está no controle da sua vida. Deus tem planos e propósitos para com você, e Deus não quer que você guarde nenhum ressentimento no seu coração. Deus quer que você continue sendo essa pessoa generosa, de coração limpo, aberto, para ser um abençoador onde quer que Deus o leve. Amém? Vamos orar na manhã de hoje. Hoje nós